depois de ouvirmos Pavarotti aqui nesta interpretação. Música clássica e nada melhor de ter um ambiente preenchido com esta atmosfera de música clássica para uma boa leitura. E é com esta sugestão que também vamos aqui apresentar o meu convidado, por sinal que será convidado residente aqui neste espaço sobre literatura. E eu vou lhe saudar e vou pedir que se apresente. Muito bom dia e seja muito bem-vindo aos microfones da Rádio Mindset. Ok, muito bom dia, obrigado. Eu sou o Metatron Ngumba e represento a instituição que é Livraria Editora NNG Limitada, ou seja, Nganangando. Mas o nome resumido, a abreviatura é NNG Limitada. Tudo pela literatura, claro, tudo pela cultura e tudo pelo crescimento e o desenvolvimento, não é, da nação e do homem. Literatura, hoje é sexta-feira. Como é que, antes de partirmos para as sugestões, como é que avalia o interesse e o nível de leitura por parte da nossa sociedade, por parte de jovens, por parte de... Enfim, a leitura não tem idade, mas aqui o tema é como é que avalia, então, o interesse pela leitura na sociedade? Olha, há um feedback positivo. Algum tempinho, não é? Pronto, se voltarmos um pouquinho no tempo, nós veremos que outrora não havia muito feedback, porque em detrimento de algumas situações que nós passamos, né, já lá no passado, claro, mas após a crise, a suposta crise, vou assim dizer, né, pronto, após o Covid, parece que tivemos um know-how, quer dizer, um input, né? As pessoas despertaram porque as pessoas outrora procuravam um outro livro porque tinham interesse em termos de fazer uma prova, alguma coisa para ter um resultado em termos de nota. Certo. Exato, mas após o Covid, o pessoal despertou porque muita gente, por uma outra situação, ficou desempregado, as empresas fecharam e o pessoal passou a procurar seriamente por livros, pela literatura. E como se não bastasse, as áreas especificamente mais solicitadas é business, negócios. Isso. Negócios estão e empreendedorismo. Há um feedback positivo, o pessoal está realmente a ler, apesar que ao nosso bom senso, aquilo que nós pretenderíamos, né, deveria ser mais, mas pronto, nós estamos a começar a despertar. Em parte, também há uma outra situação que temos que aqui aceitar. O pessoal, um ou outro reclama que os livros estão caros, alguma coisa parecida. Essa é a razão que, por vezes, não consegue adquirir um outro livro. Em parte, eu concordo, sim, senhora. Mas vários fatores influenciam para tal. Não que estejam realmente caros, não. Mas porque o pessoal depois perdeu o poder de compra. Isso. E quando isso acontece, pronto, temos aquela realidade. Ou vai ler ou vamos poder alimentar o estômago. Então, é por ali. Mas, se não, há um crescimento, há uma procura muito grande e há um despertar e isto alegra-nos. Muito bem. E quanto aqui à sexta-feira, vamos entrar para o final de semana e eu vou deixar então que faça as apresentações das sugestões de leitura que gostaria de recomendar aos ouvintes da Rádio Mindset e também dizer aqui aonde é que estas sugestões de leitura podem ser encontradas. Ok. Eu começaria com esta obra. Esta obra, Como Ter uma Boa Memória. Esta obra é uma obra muito recomendável, sobretudo os grandes gurus de mnemônica, eles usam para poder treinar a memória. Ou seja, se olharmos bem atualmente, parece que estamos doentes coletivamente. Pronto, conforme diz Augusto Cury, né, no seu livro Inteligência Emocional,
parece que estamos doentes coletivamente, mas isso explica-se em detrimento da situação que estamos a viver a nível global. E, em algumas vezes, acabamos esquecendo, até mesmo por vezes, as chaves que estão à nossa mão, ou o chapéu à cabeça, alguma coisa parecida. E alguns podem pensar, não, estou com amnésia, estou com algum problema, então princípio de demência. Não, não é demência. São as preocupações que vamos vivendo e o nosso cérebro tem essa capacidade de bloquear, por vezes, em amor de nós próprios mesmos. Isso acontece. Isso estuda-se em programação neurolinguística. Este livro ajuda muito para poder recuperar a nossa memória. Sabemos nós que a memória é praticamente a chave da inteligência, ou seja, nós temos a concentração, não é? A concentração, temos a atenção, que é o foco a partir do hipocampo, e como se não bastasse, temos aqui as memórias. As memórias é que vai fazer com que nós recordemos, com que nós consigamos assimilar ou arquivar uma certa quantidade de informação. Este livro é muito bom, eu recomendo. Por acaso, nós temos 2 exemplares. Recomendo na primeira pessoa porque já o estava a estudar. Quem puder tê-lo ou adquiri-lo seria uma mais-valia, porque vai poder expandir não só o seu nível de consciência, vai poder treinar a sua memória e aumentar a sua capacidade psicoemocional e intelectual. Esta é a primeira obra que eu apresento. A segunda obra que eu quero aqui apresentar para esta sexta-feira é este. O BMA Empreendedor. Este livro é mesmo de caráter obrigatório, posso assim dizer, para todo aquele que é líder, para todo aquele que é empreendedor, para aquele que tem um negócio próprio ou pensa abrir um negócio, neste caso, este livro é condição sine qua non, indispensável, não tem como. Por quê? Porque farei a súmula dele. Vejamos, todos nós gostaríamos de ser empreendedor. Por hoje as pessoas querem empreender, pessoas até que têm algum poder financeiro, não é? Mas que não bastante querer empreender, é preciso estarmos munidos mesmo de conhecimento, porque o conhecimento faz uma grande diferença. E se olharmos para a nossa própria realidade, por que as empresas que abrem 5 anos após elas acabam fechando, acabam falindo? Por quê? Há uma explicação para tal. Elas falam porque devem mesmo cair, devem mesmo quebrar. Isto é, saindo de um círculo para o outro. E este livro, ele ensina-nos que, por hoje, por exemplo, nós temos uma realidade do povo israelita. O povo israelita, praticamente, está sempre a ganhar prêmios Nobel, alguma coisa parecida, está sempre no auge, em termos científicos e tecnológicos. Isto acontece porque em função do ambiente que foi criado a nível nacional, ou seja, ambiente interno em que o país vive. Só para termos a noção, para o povo israelita, o serviço militar obrigatório vive-se, ou seja, independentemente, tanto o gênero feminino como o gênero masculino, deve-se cumprir o serviço militar obrigatório. Não necessariamente que se vai para frente do combate, alguma coisa parecida, mas sim para poder passar aquela experiência, espécie um treinamento. Aquela sobrecarga, não é, em que lhes é imposta de dar resposta a certas situações na vida, os treina, faz com que eles realmente consigam suportar a pressão e consigam obter resultados na vida. Assim como dizia Platão numa das suas obras, né, que a melhor maneira de educar uma criança é sobrecarregá-lo com coisas difíceis. Então, esta obra é especificamente para todo empreendedor, ajuda-nos a sair da nossa zona de conforto, não é? E entrar para a zona de desafio. Então, eu recomendo quem puder adquirir esta obra, fará uma diferença de certeza naquilo que é a sua biblioteca pessoal, vai poder enriquecer o seu know-how. Então, é uma mais-valia. A terceira obra que vou aqui apresentar é para o âmbito da liderança. Nós temos são todos clássicos, atenção, a arte de liderança para executivo. E como vês, esta obra ela é escrita
é uma obra praticamente atemporal, muito antiga, e tem como mentor, como líderes, nesse caso, o grande Sun Tzu. Sun Tzu foi o grande filósofo e general chinês que praticamente nunca foi vencido e comandou o exército de Hu. Este livro é escrito especificamente para líderes e desde Confúcio até os nossos tempos, nesse caso. Ok. Eu recomendo este livro. Este livro é para executivos, para quem está por frente de pessoas, para quem está por frente de instituição, para quem está por frente de qualquer negócio, qualquer que seja, e para todo aquele que aspira realmente grandes realizações. Eu penso que para todos os empreendedores deveriam realmente investir seriamente na liderança, porque se quisermos ter resultados como empreendedores, se quisermos ter resultado como empresário, então nós precisamos realmente investir na liderança. Então recomendo este livro, recomendo na primeira pessoa, recomendo mesmo, recomendo. E aqui são, então, algumas das sugestões. Nós vamos já daqui a pouco regressar e falarmos mais um bocado sobre as outras sugestões de leitura. É uma questão de dar-nos algum tempo, nós vamos voltar, vamos fazer aqui uma pausa para que também os nossos ouvintes possam tomar nota e poder perceber sobre a importância destas obras. Ngumba. Metatron Ngumba, exato. Esteve aqui a falar da aplicabilidade de cada uma destas obras, do que é que nós podemos extrair dentro de cada uma delas, e certamente que há conteúdos muito relevantes para o nosso dia a dia. Nós já voltamos, só um instante para mais uma faixa musical e já daremos então sequência aqui a esta apresentação. É isto mesmo, garanta o seu espaço na melhor rádio de negócio. Então já nesta segunda e última parte nós vamos saber aonde é que iremos então encontrar estas obras e quais são as outras informações relevantes das sugestões aqui partilhadas. Ok. Passamos agora para a outra obra, neste caso, que é a Arte da Guerra, Sun Tzu. Arte da Guerra, Sun Tzu. Força. Temos aqui a Arte da Guerra, Sun Tzu. Este livro, Arte da Guerra, Sun Tzu, entre todos os livros estudados de liderança, gestão, administração e estratégia, esta é a obra-prima, ou seja, este é o diamante. Digamos que os restantes livros, né, pronto, tirando a Sagrada Escritura, os Vedas e os restantes livros, podemos dizer que são inferiores a este. Ou seja, em termos de liderança, este é o livro rei, permitam-me. Esta é a obra-prima. Todos os grandes líderes da humanidade, nós estamos a falar de o próprio Confúcio, Mao Tse-tung, Napoleão Bonaparte, estamos a falar dos grandes líderes insonantes nesse caso. Todos eles tiveram este livro como livro de cabeceira, todos eles. Reza a história que Napoleão Bonaparte só perdeu a guerra porque quando deixou de usar este livro. A Arte da Guerra de Sun Tzu é um livro que realmente foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Quem foi Sun Tzu? Sun Tzu foi um sábio, guerreiro e filósofo chinês que dominava realmente a arte da liderança. E ele foi testado. O teste foi feito em mulheres. E o rei de Hu viu que ele sabia como gerir e organizar pessoas. Então meteu-lhe como seu general. E Sun Tzu comandou as batalhas do reino de Hu na China antiga, conquistou milhares de batalhas e nunca foi vencido. E após a sua morte,
um século, 2 séculos depois, os seus seguidores também nunca haviam sido vencidos. Ou seja, nunca foram vencidos. Infelizmente, os seus seguidores acabaram sendo derrotados quando deixaram ou negligenciaram usar os seus conteúdos a rigor. Este livro é um livro que todos os grandes líderes, tanto não só de outrora como atuais, eles usam para poder estudar. É só para dizer que é um livro que foi tido por muitos anos na prateleira, na coleção dos livros proibidos, porque é um livro especificamente castrense, ou seja, é um livro que ela sai da vertente militar, não é, para a vertente civil ou na vertente da gestão e administração. Então, esta obra é uma obra atemporal, e que, só para poder explicar um pouquinho o conteúdo do livro, ele nos ensina que a batalha da vitória na guerra, não é? Ela é vencida muito antes de acontecer, ou seja, não é necessário lutar, destruir não é bom. Nós podemos muito bem conquistar, capturar, nós podemos sequestrar um reino, podemos sequestrar uma cidade, podemos vencer uma guerra sem necessariamente lutarmos, ou seja, sem implementação de esforço físico. Ele ensina todas as estratégias, ensina as artimanhas, no sentido positivo, atenção, de como nós podemos contrapor a situação. Há um livro que atualmente está sendo muito procurado, que é As 48 Leis de Poder, de Robert Greene. Robert Greene escreve as suas obras bebendo muito de Arte da Guerra, de Sun Tzu. Todos esses são contemporâneos, discípulos de Sun Tzu. Então, nós recomendamos esta obra. Esta obra não é uma obra qualquer, atenção. Esta é uma obra de segurança, proteção e defesa. Todos os presidentes, todos, até líderes eclesiásticos, estamos a falar, até o próprio o Vaticano, o Papa, usa este material. Não é um livro qualquer. Então, para quem é líder, para quem é gestor, para quem quer se impor e realmente quer permanecer, então é urgente estudar este livro. Não é um livro de leitura, é um livro de consulta, é um livro para estudar mesmo. Livro para estudar. Recomendo esta obra. Nós podemos encontrar esta obra, não estas obras, nesse caso, aqui no Átrio Nova Vida, Shopping Átrio Nova Vida, na livraria editora NNG Limitada, não é? Há um investimento muito acessível, claro, preços amigáveis. Podem lá chegar e terão acesso a este material. Podem também fazer encomenda, né? Nós temos um número no WhatsApp para esta finalidade, fazer encomenda, e também fizemos entrega. Eu recomendo esta obra para quem realmente quer se impor e alavancar o seu negócio. Muito bem, e então tivemos aqui a falar sobre as sugestões de leitura para o final de semana e também ao longo da semana. Conforme você ouviu, você pode encontrar todas essas sugestões aqui no Shopping Átrio Nova Vida. E então, com estas sugestões de leitura, nós colocamos fim a esta primeira edição desta rubrica sobre leitura aqui na Rádio Mindset, e nós vamos agradecer então a disponibilidade da livraria NNG. Livraria Editora, exato. Muito bem. E para mais informações, qual é o número disponível? Então? Ok. Nós temos o 938 44 02 72. Eu repito, 938 44 02 72. Podem também fazer a encomenda pelo WhatsApp, no mesmo número, pode puxar, está disponível. E temos o nosso e-mail, não é? Exato, que é nganangando28@gmail.com.
Muito bem. Então, nós colocamos fim com a promessa de voltarmos na próxima sexta-feira para mais uma edição do programa Literatura aqui na Rádio Mindset. Fique bem, fique do outro lado. Meu nome é Gil Cristo Adolfo. Na técnica eu tive Eduardo Bonda Samuel e na assistência e captação João Tarcio. Um abraço e fique com esta música para lhe inspirar a adquirir um livro e pegar um bom conhecimento.